Boa noite a todos novamente. Vamos então iniciar, os estudos desta noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que ditou o livro, o espírito André Luiz, já conhecido de todos nós. Nós estamos aqui na sala do Pautalk, na área central e América do Sul do Brasil, a sala Centro Espírita Maria de Nazaré. Então todos que vierem a ouvir esse material posteriormente, se quiserem, às sextas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, participarem conosco, é um estudo aberto, a todos aqueles que se interessam pelo estudo da doutrina espírita. Então, vamos lá, Nesse capítulo, o capítulo é Alienação Mental, é o capítulo 16 do livro No Mundo Maior. Nós estamos aqui dentro de um hospital de doentes mentais, um hospital psiquiátrico, E o André Luiz está estudando junto com o Calderaro. O Calderaro é um instrutor. E o André Luiz é um médico, vocês já conhecem a história dele, que está no plano espiritual, desencarnou, está há alguns anos no plano espiritual, reaprendendo a cuidar das pessoas. Ele era médico na Terra, mas no plano espiritual ele teve que reaprender como é cuidar da saúde das pessoas. E esse livro é um livro dedicado à psicologia e psiquiatria na visão espírita, na visão dos espíritos. Então, nós na última semana nós estávamos analisando a questão até da senilidade, Nós estávamos analisando a questão da velhice. E o Calderaro até falava que as pessoas que não cultivaram o trabalho digno, a fé renovadora, o amor, a caridade e tal, as pessoas que não cultivaram o contato constante com aquilo que é elevado durante essa vida, que não fizeram aquisições para o espírito imortal, costumam chegar na fase da velhice e se tornam crianças novamente. Porque perdem todos aqueles aspectos que favoreciam elas, durante toda uma existência de força, dominação, dinheiro, beleza, poder, influência. E aí quando chega na velhice, que perde esses aspectos mais exteriores, normalmente, pelo menos uns e outros, acabam perdendo alguns desses aspectos aí, nós todos, o que sobra disso, é o que nós realmente conquistamos, ou não. Então, as pessoas que não fizeram aquisições para o espírito imortal costumam chegar à velhice e se tornarem crianças novamente. Só que no sentido mais negativo, não no sentido positivo, Se tornam crianças porque caprichosas, birrentas, irresponsáveis, Então, gerando problemas para ela e para a família, inclusive, Então a gente parou desse ponto aqui, tá, pessoal? Só fazendo um breve retrospecto aí. Então, continuando. A exposição não podia ser mais lógica, disse o André Luiz, Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas. Quer dizer, André Luiz, analisando todo o quadro, ele pensou nas pessoas que já nascem com esse problema. Porque essas pessoas que ele está analisando aqui no livro, elas foram cultivando os desequilíbrios ao longo da existência. Mas ele está questionando, e as pessoas que já nascem com essas limitações, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil. A demência juvenil é também conhecida como esquizofrenia, ou demência precoce, como ela foi conhecida ao longo do tempo.
Porque geralmente ela surge na adolescência, a esquizofrenia, tá, pessoal? A esquizofrenia é aquela alienação melhor caracterizada, vamos dizer assim, né? O famoso louco mesmo, a pessoa que, né, que rompeu com a realidade, né? É o esquizofrênico, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, tinha me perdido aqui. Então, nas crianças atrasadas, nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número, que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei, então, do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desses jaés, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Então, André Luiz até está colocando a questão das pessoas que até fazem o bem, respeitáveis, prestativas, tal, e vivem fobias, né? Acabam sofrendo, né, com esses problemas em casa, né, na sua vida. E André Luiz está perguntando, então, como é que acontece isso, né? O assistente não se surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível, que segue sempre vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Então aqui é importante o que o Calderaro está chamando a atenção, né, pessoal? Que eles estão analisando a colheita não apenas do presente, mas do passado também. Um passado mais próximo e um passado mais remoto, vocês entendem? Então muitas vezes até não é que a pessoa está vivendo mal, não é que ela está buscando desequilíbrio, mas ela começa a se desequilibrar como que por injunção do contexto, né, de algo que ela não consegue entender, que começa a surgir dentro dela e que ela começa a não saber como administrar, né, ela fica sem saber como administrar uma tristeza que vai acometendo ela, né, um medo de determinada coisa, uma aversão de determinada pessoa, e aquilo vai envolvendo a pessoa e muitas vezes se sente frágil no sentido de administrar aquele sentimento, de administrar aquela sensação, pânico que surge, né, Beth? Então, isso pode acontecer, eu vejo com frequência isso acontecer, né? Tem casos que a gente percebe a deterioração da vida da pessoa, seja pelo uso de drogas, do álcool, o desequilíbrio no campo do sexo, os maus hábitos que a pessoa cultiva, briga com todo mundo, ela vai deteriorando, né? Vai deteriorando um estado mental, emocional, relacionamento, tal. Então a gente percebe, a gente entende claramente que vai caminhando para um processo de degeneração, né? De doença. Isso fica claro da gente ver em alguns casos, né? Mas tem outros casos que parece que não se justifica muito. E a gente consegue achar justificativas, às vezes até a gente analisa questões da infância, adolescência, e você até não encontra muita justificativa para a intensidade do que a pessoa está sentindo. Vocês entendem? Então isso pode ocorrer. Mas por quê? Porque nós estamos também sob influência do passado, de um passado mais remoto. Por isso que muitas vezes psiquiatras, psicólogos tradicionais encontram dificuldade maior e às vezes começam a fazer até relações em coisas meio absurdas ou coisas meio fora da... Começa a forçar a barra nas interpretações, né? Tentando achar explicações em coisas que muitas vezes não justificam o que a pessoa está sentindo, tá? Mas quando a gente adentra a sonda da investigação no campo do passado, né,
e a gente começa a deduzir algumas coisas pelo que a pessoa está passando, o que ela está sentindo, né? Às vezes até usando terapia regressiva, quando é o caso, né? Quando o profissional sabe utilizar, tem esse recurso. Então aí você adentra as outras encarnações. Aí você entende, muitas vezes, essa relação que existe, né? Entre o desequilíbrio do passado e do presente. Ou então, quando nós conversamos com os espíritos nas reuniões mediúnicas ligados à pessoa. Aí o espírito vem falar, ela está sofrendo agora, mas ela não lembra. Ninguém sabe o que ela me fez na vida passada. E eu estou no pé dela mesmo para fazê-la sofrer. E ela está com medo de tal coisa porque, na verdade, ela fez isso comigo. Tal. Então, aí você vai entendendo toda a lógica daquele sofrimento. Você vai entendendo toda a lógica espiritual como colheita, né, no presente das coisas feitas no passado, né, dos males praticados no passado. Tá? E será tanto mais intenso quanto mais intensas foram as quedas no passado. Existe essa proporção que a gente percebe. Quanto mais intensas e amplas foram as quedas do passado, né, é provável de nessa vida serem mais intensos os efeitos e a colheita, né, ser mais complicada. Né? A Beth, acho que derrubei muita gente no passado, né, Beth? Então, pode ser, Beth, né? Quem sabe, né? A Beth tem a dificuldade na perna, né? De vez em quando leva uns tombos aí, né, Beth? E às vezes parece até que empurram você, né, Beth? Tem uma coisa assim, né? Que acontece de vez em quando, né? Então, vai saber, né, Beth? Então, cada um de nós teve as suas quedas no passado, né? E hoje a gente está aí, né, lutando com as tendências que a gente percebe em nós e também com as pressões que a gente sofre no presente, né? Então, continuando aqui, né? Verificarás conosco, continuou Calderaro, afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que aprendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Vocês entendem, pessoal? É sempre a mente desviada das leis universais. Sempre quando a gente se desvia das leis de amor, né, de caridade, de equilíbrio, de prudência, de respeito, né, de carinho, sempre que a gente se desvia e começa a entrar por outros atalhos aí, né, complicados, né, a gente complica a nossa vida, a gente complica o nosso sistema nervoso, a gente complica a nossa emoção. É a porta larga, né, Maria? É a porta que leva ao desequilíbrio. Né? E aí é da lei que a gente gaste algum tempo para que a gente possa se recuperar. Né? E geralmente é o tempo que a gente levou para se desviar do caminho, é o tempo que a gente leva geralmente para voltar para o caminho reto. Né? Geralmente através de choro, geralmente através de dor, de decepções, de sofrimentos, porque aquele que está chorando já está melhorando. Tem muita gente que está sorrindo e está ainda caminhando na direção do desequilíbrio. Geralmente quando a gente já está sofrendo, chorando, quando a gente já está colhendo as decepções, é porque a gente já está melhorando. Tá? Não pode ser aquele choro de raiva, de ódio, né? Mas aquele choro de remorso, né? de colheita, de sofrimento. Né? É a pessoa que já está voltando. Né? Infelizmente, esse caminho de volta é um caminho um pouco sofrido. Né? Mas a gente vai voltando a sorrir, né? Com o esforço nosso, com a boa vontade, com a fé, com a confiança. A gente vai substituindo o choro pelo sorriso, pela alegria de servir, pela alegria de estudar, de se conhecer, de amar. E aí a dor vai cedendo devagarzinho. Quando a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Se a gente afasta o amor, a dor se aproxima. A lei é simples.
Tá, pessoal? A lei é simples. Você aproxima o amor, a dor se afasta. Se você afasta o amor, a dor se aproxima. Tá? Uma fica lá tentando suprir a ausência da outra. Lá, né? Então, em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Quer dizer, a alienação é um passo aí, mais um passo no desequilíbrio, né, na deterioração e caminhando para a morte. Né? Por quê? Porque nós temos que viver conscientes, nós temos que viver bem ajustados à realidade material que estamos vivendo. Os relacionamentos, trabalhos, deveres, obrigações, né? Lazeres. Então, isso tudo nós devemos viver com consciência. Quando nós começamos a perder a consciência, estamos caminhando para a morte, né? Por quê? Porque podemos cair, apagamos a nossa luz e podemos cair em qualquer buraco. Começam a surgir problemas físicos, começam a surgir problemas do sistema nervoso, aí remédio para cá, remédio para lá, né? E tentativas, se a pessoa não se ajudar, não tiver a ajuda necessária, ela vai deteriorando cada vez mais a sua existência, né? Através do manicômio é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres, que aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias, imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Tá, vamos entender isso aqui agora, né, pessoal? Muito importante. Cada frase aqui é fundamental, né? Então, o Calderaro está dizendo, olha, a gente, estudando os manicômios, né, os desequilíbrios profundos aí, a gente entende esses homens e essas mulheres, né, que pode até ser nós aí, no presente ou no passado, mas, né, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre. Muitas vezes a gente vive, pessoal, aparentemente equilibrados. As pessoas olham para a gente, parece que a gente está bem, está sorrindo, está feliz, né? Às vezes as pessoas não sabem o que está indo dentro da gente. Ninguém vê o que nós estamos pensando, o que estamos sentindo, né? Às vezes a gente pode até estar caminhando para um desequilíbrio profundo, cultivando coisas ilusórias, comportamentos deteriorados, né, desequilibrados, e ninguém percebe, né, durante algum tempo, né. E aí a gente vai trocando, pode acontecer, né, da gente começar a trocar os eternos valores divinos, os ideais de crescimento, de evolução, né, de melhoria que nós temos dentro de nós. Por quê? Trocar por satisfações ilusórias imediatas. Boa noite, Josiane. Um abraço. Por satisfações ilusórias imediatas. Às vezes a gente começa a fazer isso. Você começa a trocar o investimento que você estava fazendo em coisas boas, em estudo saudável, convivência, amiga, caridade, aí você começa a trocar, né, por visitas a ambientes de desequilíbrio, ambientes viciosos, né? Não para ajudar, mas para viver determinados comportamentos que não se coadunam mais com o tipo de consciência que a gente tem, né? Então aí, pessoal, vocês entendem que se eu começo a trocar de uma coisa por outra, aquilo que gerava saúde, eu começo a trocar por coisas que geram desequilíbrio, que geram doença, que geram viciação, não é? Então aí eu começo a fazer o caminho ladeira abaixo, né? Vou me envolvendo com as entidades que fazem parte desse tipo de ambiente, desse tipo de atitude, de sentimento, de vibração, e cada vez mais me associando ao desequilíbrio, né? O que acontece?
são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Né? A gente começa a deixar a vida reta, a vida digna, né? Como a gente começa a trocar por uma vida de aventura, uma vida de loucuras, e aí a colheita na vida espiritual é o desespero do sentimento. Quando você põe a mão na consciência, você vê, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Quando você se percebe lá na região de sofrimento do plano espiritual, no umbral, e você vê aquele quadro todo de desequilíbrio, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Joguei fora uma oportunidade preciosa, luminosa, né, abençoada que eu tinha, né, cercado de todas as possibilidades, né, e me lancei para um caminho obscuro, um caminho duvidoso, de aventuras, de tal. Né? Vocês entendem isso, pessoal? Exatamente, a amizade é a compreensão da necessidade de evoluir. Né? Então, muitos de nós, todos nós, a gente pode falar assim, todos nós já passamos por isso. E não foram poucas vezes não, pessoal. Que nós deixamos a vida material completamente extenuados, desequilibrados, desorientados, vamos dizer assim. Né? Então, a gente que participa de reunião mediúnica, a gente conversa aí por semana aí com uma porção de espíritos que estão nessa mesma condição, né? E que se encontram perplexos diante da realidade novamente espiritual e o resultado de um tipo de vida que cultivaram. Né? Isso é fato rotineiro para nós, né? Toda semana. É sempre que a gente coloca o material que é importante, que é necessário, mas a gente coloca como objetivo único da nossa vida. Que não pode, né? Nós temos que juntar a esses objetivos materiais, pode até sentir prazer, pode passear, pode fazer o que quiser, desde que seja algo saudável, né? Algo positivo, que acrescente coisas boas na nossa vida. Não é proibido a gente sentir prazer, de forma alguma. A própria Joana de Ângeles diz que nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial. Mas a questão é a gente juntar, né, aos nossos prazeres, aos nossos trabalhos e objetivos, nós juntarmos os objetivos metafísicos. Os objetivos de crescimento espiritual não pode faltar. Nós nunca seremos felizes sem cultivarmos também as metas transcendentes. Né? Valorizarmos aquilo que é eterno em detrimento do que é passageiro. Tá? Isso é muito importante. Né? Maria, tudo é muito importante para nós, desde que tenhamos boas escolhas, né? Desde que as escolhas sejam legitimadas pelo que é correto, pelo que é justo, é bom, saudável, né? Para nós. Então, continuando aqui. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mistério reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Né? Então, aquele fato das pessoas renascerem já com as limitações físicas, emocionais, mentais, né? Isso se trata, né, do desequilíbrio pela inobservância da lei. É aquilo que a gente estava falando, né? A relação com o passado. Não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Então, se você observa determinados efeitos, pode ter certeza que isso teve uma causa. Dentro da doutrina espírita, a gente acaba encontrando a justiça divina de uma forma muito mais profunda e mais ampla. É por isso que muitas pessoas não descreem da religião, quando começam a observar os sofrimentos sociais, né? As privações da sociedade, as deficiências. Muita gente acaba deixando a religião, porque não entende Deus dessa forma. Meu Deus do céu, como é que Deus permite
que haja tudo isso, que haja esse sofrimento, ao lado de uma casa perfeitamente saudável, uma família perfeitamente saudável, uma outra família toda complicada, com vários deficientes nascendo na mesma casa, né? Síndrome de Down, hidrocefalia, paralisia cerebral, e assim vai, né, pessoal? Então, dentro do Espiritismo a gente começa a entender essa justiça divina de uma forma muito mais profunda, né? E a inobservância da lei no passado gerando reflexos no presente, né? Não como castigo, mas como medida pedagógica, como sensibilização, né? Como uma forma de sensibilizar o espírito. O livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz também, né? O espírito Aulus, né? O espírito Aulus, ele explica, né? Eles estão lá num bar, né? Num restaurante lá de quinta categoria, como o André Luiz fala, né? E eles veem lá espíritos rodeando as mesas e fumando junto com os encarnados, bebendo junto com os encarnados, comendo junto com eles, né? Aí o André Luiz fala assim, nossa, essas pessoas não parecem querer mudar de vida tão rápido não, viu? Eu acho que nós não vamos ver esses espíritos e esses encarnados mudarem de atitude tão rapidamente não, pelo que eu percebo, né? O André Luiz fala. Aí o Aulus fala assim, olha André, é verdade, eu também acho. Só que a vida, ela possui inúmeros recursos para fazer com que aqueles que se mantêm anestesiados na viciação, né, possam começar a fazer a sua mudança, né? Aí ele começa a relacionar os casos de deficiência mental, ele começa a relacionar várias situações, síndrome de Down, tal, que costumam funcionar como medidas que funcionam, muito eficazes para que o espírito comece a sair dessa situação, né? Então, são as medidas de reajustamento, né? Para que o espírito vá retornando às linhas do equilíbrio, né? A amizade e o espiritismo nos mostra tudo isso de forma bastante clara, é verdade. A Tânia colocou, acompanhei há pouco um caso em que a mãe teve 2 filhos especiais, o terceiro ela resolveu adotar. Procurou uma criança saudável, bonita e tal, mas com 3 anos a criança desenvolveu um problema e deixou de andar. Você vê como coisa, né, Tânia? Você vê que a pessoa tem que passar, não adianta, né? Sendo dela ou sendo adotado, muitas vezes acaba passando, né? E é bom porque certamente foi a programação, né, desse grupo aí e vai poder saldar, né, dívidas importantes, né? É importante isso. É necessidade, exatamente. Então, continuando aqui, né? Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação. Então, se adotou uma conduta em desacordo com a realidade da lei divina, a realidade da vida que nós somos chamados a viver, né? Todos nós somos chamados a viver um determinado tipo de vida, um determinado tipo de família, de trabalho. Nós podemos melhorar isso? Podemos. Vamos ajudar a família, ajudar no trabalho, mudar de trabalho, se for o caso. Mas somos chamados a viver essa realidade, por enquanto. Qualquer tentativa nossa de fuga, né, de fuga de uma forma negativa, é a tentativa de nos alienar, né, da colheita da lei divina na nossa existência. Da colheita dos reflexos do passado. Alexandre, mas eu não vou poder então melhorar o trabalho, não vou poder mudar de trabalho? Lógico que pode. Né? Pode mudar o trabalho, pode melhorar no contexto da família, às vezes a pessoa até sente a necessidade de se separar, sente a necessidade de mudar várias coisas na própria vida. E deve fazer aquilo que achar melhor. Mas nós temos que nos perguntar,
Qual é a função de tudo isso que está ocorrendo na minha vida? Não é? Eu estou esperando facilidades e a vida está me mandando dificuldades. Né? Será que essas dificuldades eu tenho condição de vencer, de superar, de ajudar, de servir? Será que eu tenho condição de suportar um pouco mais? Né? De usar um pouco mais da oração, um pouco mais do evangelho, do evangelho no lar, do passe? Não é, pessoal? Às vezes a gente desiste muito rápido. Né? E a gente começa a buscar ilusões para fugir da colheita dos nossos próprios atos. Eu sei que tem situações drásticas, eu sei que tem situações até de, às vezes, o marido batendo na esposa. Tal. Tem situações que vai ficando complicado, né? Às vezes usuários de álcool, de drogas, tal. Tem coisas que vão ficando críticas, né? A própria Teresa de Brito, ela, no livro Vereda Familiar, ela fala, olha, não quer dizer que todo mundo tem que aguentar tudo, não. Não quer dizer que tem situações que a gente passa a correr até risco de vida. É melhor separar do que ficar um matando o outro, né? Então, a gente tem que ter um discernimento para as coisas, né? Não adianta a gente falar, é coisa do passado, mas tudo bem, é coisa do passado, só que no presente nós temos que gostar de nós também e fazer por onde continuarmos a viver de forma digna, né? De forma equilibrada, né? Cada um tem o seu limite, tá? A amizade, né? Partindo do princípio que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que podemos suportar. É verdade, né? Então, nós temos que analisar tudo isso, né, pessoal? Mas não dá para a gente começar a fugir. Não dá para a gente ficar fugindo. Então, resolva a situação, mas não fique fugindo. Muitas vezes nós temos a tendência de tentar resolver os problemas pelo método da fuga. Isso não é bom, porque se vai ficar fugindo, a lei vai te perseguir onde for. Você tenta fugir para um lado, a lei vai te alcançar. Então é melhor ficar onde está mesmo e tentar melhorar as coisas. Né? Fundamentalmente, tentarmos melhorar a nós mesmos. Porque esse é o objetivo das situações que a gente passa. É nós nos melhorarmos. A gente fica às vezes na perspectiva de melhorar o outro. Mas nós não temos que melhorar o outro. Cada um deve melhorar a si mesmo. Se eu me concentrar no objetivo de eu tentar ser melhor como pessoa, eu vou estar cumprindo com o meu objetivo. É lógico que eu tentando ser melhor como pessoa, eu acabo ajudando também de forma indireta os outros, né? Porque eu acabo prestando um serviço, eu acabo tendo mais condição de ajudar os outros também, né? Mas é que o problema é que eu tento mudar o outro e eu não esqueço de mudar a mim mesmo, né, amizade? Então, né? Aí não dá, né? Aí a coisa complica. E a minha preocupação passa a ser do outro, no sentido de mudar o outro, né? Eu esqueço que eu estou aqui para tentar mudar a mim mesmo, para tentar me harmonizar, né? O nosso exemplo pode ajudar na mudança do próximo, com certeza, né? E às vezes valendo muito mais do que as palavras, né? Então, continuando aqui, seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem, ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Tá? Então, seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, ou fora dessa influência fisiológica. Né? Por quê? Porque você pode ter problemas, entre aspas, de causalidade genética, hereditária. Né? Então, você tem lá uma síndrome de Down, a trissomia do par 21, né, ou 23, não lembro agora, né, a trissomia lá, a síndrome de Down, é uma questão genética, uma questão, né, que você está vivendo, está fixada no corpo e vai ficar a vida inteira dessa forma. Ou pode ser um problema que não tem propriamente uma limitação física, mas você vem enclausurado ou enclausurada em questões emocionais.
Você tem o corpo perfeito, tem uma vida muito boa, tal, mas sente uma culpa terrível, né? Sente uma timidez terrível, sente um problema de autoestima muito grande, né? É também uma colheita conforme o que a gente tenha feito no passado, tá, pessoal? Geralmente nós, quando erramos no passado, a gente vem no presente se sentindo a pior pessoa. É que no fundo a gente sabe que cometeu erros muito graves e a gente mesmo não se perdoou, né? Então fica aquela culpa inconsciente gerando problemas de autoestima. Não quer dizer que a gente tem que continuar dessa forma, mas nós temos que perceber o que está ocorrendo. Eu tenho que ir trabalhando então para melhorar a minha autoestima, para superar essa culpa através da prática do bem, né? Ok, pessoal? Tem uma regra que é muito fácil nesse campo da psicologia, da mente. Tem uma regra que é muito simples. Pessoal, é muito simples. Para entender, não precisa ser psicólogo, você não precisa. É muito simples. É só você entender da seguinte forma. Os efeitos negativos que eu estou vivendo, eles foram causados pelo quê? Eu não preciso fazer regressão, não preciso. Foram causados por ações negativas que eu tive. Ponto. Tá, e qual é a cura no presente? Qual é a melhora no presente? São ações positivas no presente. Pessoal, parece brincadeira, tá? Mas eu falo isso com muita seriedade. A gente pode resumir tudo isso que a gente está falando, toda a ciência psíquica, nós podemos resumir tudo o que nós pudermos estudar em termos de psiquismo nessa relação de causa e efeito. Se eu estou vivendo efeitos negativos no presente, gente, a causalidade foi negativa no passado. Ah, mas eu não sei como é que foi no passado. Você pode deduzir que foi negativo o negócio. Para você estar colhendo esses dissabores aí, você pode ter certeza que andou fazendo alguma coisa. E não precisa nem saber o quê. Não precisa nem saber o quê. Tá? Às vezes, mas eu quero descobrir o que foi. Melhor você nem descobrir. Mas o que eu posso fazer então? Olha, foque no presente e faça o bem. Foque no presente e faça o bem. Esqueça o passado. Foque no presente. Foque na saúde, na caridade, no estudo. Pode ter certeza absoluta que o passado vai se fazer presente. Você não precisa ficar buscando o passado, porque ele vai te buscar. Através de pessoas, através de trabalhos, de oportunidades, de desafios, de frustrações, o passado vai se fazer presente. Porque tudo aquilo que a gente fez mal feito retorna para a nossa vida, para que a gente faça melhor. Então você não precisa ficar preso ao passado. Se desidentifique-se do passado. A Joana de Ângeles até fala para a gente assim. Nós temos que focar no presente, nos desidentificando do passado. Por quê? Porque assim nós temos uma boa condição para enfrentarmos o encontro com o passado, porque ele vai ressurgir na nossa vida. As tentações, os desafios, né? Isso tudo volta para a gente, não é, pessoal? É melhor que pegue a gente sorrindo, é melhor que pegue a gente animado, é melhor que pegue a gente com boa vontade, porque a gente vai precisar dessa energia toda. A gente vai precisar dessa boa vontade toda. Adianta o passado pegar a gente triste, deprimido, zangado, resmungando, ressentido? Adianta, não adianta. Culpado. É aí que começa a obsessão. É aí que começa a obsessão. Ninguém vem para ser obsediado. Mas a gente fica tão preso ao passado, às culpas, aos medos, à insegurança, porque aí fica fácil dos obsessores, das vítimas do passado se sintonizarem conosco. E nós que reencarnamos para nos ajudar e para ajudar aqueles a quem a gente prejudicou, a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Acaba abrindo portas para a alienação, para o desequilíbrio nas suas várias facetas. Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo perceber o que a gente está falando? Faz, né?
Ok. É o que a gente observa, né? No trato com a mente humana, né? E no trato com a espiritualidade, né? Então, nós temos que levantar a cabeça, né? Levantar a cabeça e continuar trabalhando, estudando, amando, servindo, sem ficar colocando coisa na cabeça negativa, né? Sem ficar dando margem para o passado complicado que foi. Todos nós temos um passado complicado, mas deixa o passado quieto lá. Vamos focar no presente, porque no presente está toda a solução que nós precisamos. Está no presente. É assim que nós vamos criar um futuro melhor para nós, né? Então, continuando aqui, né? Então, só resumindo, só para finalizar, busque o bem. Busque o bem. Mas buscar o bem de que forma? De todas as formas possíveis. O bem para o seu corpo, o bem para a sua família, o bem para o seu trabalho, o bem para a sociedade, o bem para os animais, o bem de todas as formas. Faça o bem de todos os modos possíveis. E você não vai errar o tiro, vamos dizer assim. Atire para todo lado, né? No sentido positivo, você vai acabar acertando nos pontos certos. Você vai acabar acertando nos alvos corretos, né? No sentido positivo, né, pessoal? Atire para todo lado, fazendo bem para todo lado, e você vai se reconstruir, né? As questões do passado elas vão ser reconstruídas, né? Aí continuando aqui, né? O assistente que se dispunha a retirar-se fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. Aí, tá vendo, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui, ó. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana. É alguém que ficou aborrecido com a experiência humana. Vocês já ficaram aborrecidos com a experiência humana? Eu já fiquei. E às vezes a gente fica, né? A gente não pode permanecer aborrecido. Né? Todos nós, né, Ana Cláudia? Às vezes a gente fica, diacho de vida. Às vezes uma coisa ou outra negativa que acontece, tá? Você fica chateado, você começa a reclamar, mas aí você já lembra, opa, eu não posso ficar reclamando. Se eu ficar reclamando, piora a situação. Se eu acho que a situação já está complicada, se eu reclamar, vai piorar. Então deixa eu parar de reclamar. Pensamento positivo, vai melhorar, está melhorando já, está cada vez melhor, né, Tânia? Então, deixa eu ver o que a Beth colocou. A cicatriz que você carrega no coração não é vergonha, é marca do passado de quem sobreviveu e aprendeu, né? Certo, ok. Então, o louco, em geral, é alguém que se aborreceu com a vida. Só que alguém que permaneceu aborrecido. Tá? É alguém que permaneceu aborrecido. É normal a gente ficar aborrecido, triste, às vezes com raiva de alguma coisa, é normal. Mas a gente sai desse sentimento, não fica cultivando. A pessoa que começa a cultivar sistematicamente esses sentimentos negativos, ela vai criando desajustes profundos, inclusive no próprio sistema nervoso. Tá? Então é alguém que se aborreceu perante as bênçãos da experiência humana. Por que as bênçãos da experiência humana, pessoal? Por que as bênçãos da experiência humana? Ora, a vida é cheia de bênçãos. Até as dificuldades são bênçãos, são exercícios de aprendizado, não são? São oportunidades de redenção, de melhoria. Somos nós que interpretamos como mal. O que nós chamamos de mal é apenas uma interpretação equivocada nossa de uma verdadeira bênção que está ocorrendo. Né? De desafios, né? De situações que desafiam a nossa capacidade de entender,
né, de compreender as leis divinas, de interpretar as leis divinas, né? As dificuldades nos fortalecem, exatamente, né? Dificuldades de qualquer tipo, financeiras, sexuais, afetivas, profissionais, quaisquer problemas, né? São geralmente aquela área que nós temos mais dificuldade, é aquela área que nós temos mais necessidade. Deus não dá ponto sem nó, como diz, né? Aquela área que você tem mais desafios, dificuldades, é a área que você tem mais necessidade de estruturação. Justamente por isso que você está trabalhando mais ela. Por isso que a vida está trabalhando você mais nessa área, né? Então, se aborreceu perante as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. Então a gente começa a enfrentar os desafios existenciais e a gente se cansa, a gente fica aborrecido e resolve fugir para os caprichos mentais. Ah, mas bem que a vida podia ser diferente, por que logo eu? Por que tanto sofrimento? A gente fica aqueles caprichos mentais, se sentindo vitimizado, se sentindo desmerecido pela vida, esquecido, né? Isso tudo é bobagem nossa, é capricho nosso, né? E aí ele diz aqui, né? E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Tá? Então, a entidade atormentada após a morte, né, a gente falou das pessoas durante a vida, né, nossas necessidades durante a vida. Mas e quando elas prosseguem após a morte? E você vê desequilibrados no plano espiritual, enchendo o umbral lá de desequilíbrio, né? O que é isso? É sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo. Então, nas regiões de sofrimento no plano espiritual, está cheio de pessoas que fugiram, são trânsfugas da lei. São pessoas que pretenderam fugir à lei divina, através da criminalidade, da viciação, através da inércia, através da vitimização, através de várias situações diferentes que a gente puder lembrar, tá? Através do medo, através da indignação, das queixas, né, Deoclésio? É isso aí, né? Criando, qual que é o resultado disso? Criando regiões purgatoriais para si mesmo. Né? Então a gente sabe que o umbral é formado pelas mentes que vivem no umbral. A sociedade estrutura o umbral, porque se afiniza ainda com esse tipo de pensamento, de atitude, e fica mantendo essas regiões de sofrimento em torno do planeta. Né? Essa região vai desaparecer. Essa fase de transição do nosso planeta, todos nós devemos caminhar para a regeneração, é marcada também pela mudança em torno do planeta, pelo menos pela diminuição dessas regiões em torno do planeta. Né? Provavelmente não vai ser um processo tão fácil, nem rápido de se fazer. Né? Essa higiene, essa limpeza em torno do planeta, né? É um processo que provavelmente vai demorar milênios para ser feito, né? Vamos ver, né? É difícil para a gente dizer, né? Compreendeste? Disse o caldeirado, né? Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, segui o orientador, que silencioso, né? Abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Né? Então, esse capítulo achei assim, extraordinário. Viu? Esse capítulo Alienação Mental
eu achei de uma profundidade assim, muito legal, né? São vários vídeos aí que a gente gravou, né? São vários áudios e vídeos, né? Que compõem esse capítulo. Eu tenho colocado aí no Facebook, né? Quem acompanha a gente está vendo aí, né? Esse de hoje eu vou colocar também para o pessoal ouvir depois. Muito bom, né, Maria? Muito esclarecedor, né? E na semana que vem nós vamos entrar nas cavernas. Nós vamos entrar nas cavernas. Nós vamos entrar, mas vamos sair, tá? A gente vai entrar nas cavernas, mas a gente sai. Eu prometo para vocês que a gente sai. Eu estou brincando, pessoal, mas o capítulo 17, o André Luiz vai visitar as cavernas, né? As cavernas são as regiões de extremo sofrimento na vida espiritual, né? Ele estava se preparando, isso mesmo, Diana, ele estava se preparando para o que ele iria ver nas cavernas, o desequilíbrio profundo lá nas regiões em torno do planeta. Tá? Nós já devemos conhecer também essas regiões aí de outros momentos também, né? Mas, enfim, nós vamos estudar o capítulo 17, tá? Pessoal, nós vamos então, já 8 horas e 52 minutos, né? 20h52, nós vamos fazer a nossa prece final, né? Nós acabamos esse capítulo e vamos então convidar a todos para juntos unirmos as nossas vibrações, nosso pensamento, que adquire um poder imenso com a assistência espiritual, e vamos vibrar por todos aqueles que foram personagens desse capítulo, desse livro, né, que através da sua dor nos ensinaram, através do seu sofrimento, servindo de exemplo para o André Luiz, para as observações, mesmo que não tenha citado nomes, nem nos dado maiores detalhes, mas são pessoas, Senhor, que continuam vivendo, seja no plano espiritual, seja na matéria, são seres reais, não são fictícios. Por isso, todo o nosso respeito, nosso carinho por cada um deles, incluindo o André Luiz, incluindo o Calderaro, que também são seres reais, não são seres imaginários, de ficção, e que estejam onde estiverem também, possam receber a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor por todo o trabalho que fizeram, por todo o esclarecimento que nos toca tão profundamente a alma. E que a Tua luz, Senhor, permaneça conosco, não somente agora, e não somente nas horas próximas, mas também durante toda a noite, para que nós tenhamos contato com a nossa realidade espiritual, tenhamos contato com a nossa programação espiritual, possamos sair da inconsciência e despertarmos a consciência espiritual, acordando no dia seguinte, amanhã, com ideias novas, com sentimentos novos, com certezas novas a respeito do que devemos fazer, do que devemos mudar, de como agirmos e quando realizarmos, para que sejamos bem-sucedidos na nossa atual encarnação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa toda esta sala e abençoe a toda a espiritualidade em torno de nós. Que assim seja.